Existe uma estrutura invisível que garante com que o seu carro acione o freio de maneira tranquila, que o seu medicamento não lhe mate e que ele tenha os componentes específicos para aquilo que você precisa, sem nenhum tipo de adendo ou adivinhação por parte do seu consumidor. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os tópicos de conformidade, certificação e tudo que abrange. Quem certifica, quem acredita, em que ponto ele trabalha de maneira bem direta e clara para que você possa entender como funciona essa hierarquia de maneira global e muito simples. Bom, Lucas, falando desses tópicos, né? A gente vai tratar de alguns tópicos aqui, eu já vou te adiantar, porque um tem muito a ver com aquilo que eu já faço há muitos anos e outro tem a ver com o que você tem entrado, interagido, né, com os programas que você tem criado, que são as acreditadoras, baseadas em normativas, as certificadoras, que são acreditadas por órgãos acreditados e como isso funciona de maneira global, né? Então, assim, quero que você me fale como é que você consegue visualizar a questão normativa dentro de uma certificadora, né? Porque você tem trabalhado com sistemas dentro de certificadoras. Então, como é que você consegue visualizar a questão da certificadora e se você já conseguiu visualizar essa questão toda por que existe uma certificadora, ela é certificada por quem, ela é acreditada por quem, quem é o órgão que valida aquele órgão que te acredita. Existe toda uma sistemática para que o produto final seja gerado, né? Então, você já conseguiu visualizar isso, você já conseguiu entender bem isso? O caminho que eu fiz foi interessante porque eu comecei no primeiro degrau, que é a portaria, até apenas como exemplo, né? A primeira portaria que a gente iniciou o projeto foi a portaria de eletrodomésticos, que é ali o primeiro degrau que a gente entra em contato. A portaria ela vai definir quais são as regras, quais são os processos que precisam ser aplicados de acordo com o produto que você está certificando. Então, por exemplo, a gente tem a portaria de eletrodoméstico, portaria de brinquedo, portaria de eletromédico também. Em cima das portarias opera o OCP, e aí eu vou explicar da forma que eu entendi, que eu acho que vai ser fácil para o público também. O governo não tem mão de obra suficiente para atender a demanda que está tendo de certificações. A gente está vendo que nos últimos anos isso só aumenta. O OCP é um organismo que ele é acreditado por um órgão do governo, que é o Inmetro, a gente pode falar dessa forma para ficar mais prático, né? Para terceirizar uma mão de obra especializada para o governo. Então, o que a gente pode entender é que um OCP ele é um organismo terceirizado que opera conformidade. Qual é a qualificação que ele tem disso? Ele é acreditado pelo Inmetro. O Inmetro vem, faz as auditorias, confirma que você está seguindo todo o sistema de qualidade. E, baseado nisso, você tem o poder de fazer toda a orquestração do processo de certificação. Que aí você vai ser a ponte entre, você como OCP, né? Você vai ser a ponte entre o cliente, o laboratório, os auditores lá na China e também a ponte entre o Inmetro. Sim. É basicamente isso mesmo que você falou. Você conseguiu entender bem do sistema. Os auditores, eles podem estar, você falou da China, mas podem estar em qualquer lugar. Mas é interessante esse apontamento para que todos entendam que a sistemática ela funciona muito simples. Existe um órgão internacional, um deles é o IAF, né, que controla e normalmente ele valida órgãos linkados a governos, até órgãos privados, tá? No mundo todo, ele valida esses órgãos a acreditarem organismos, né? Então, quando esse órgão ele é validado por esse órgão supremo, ele vai lá e reconhece algumas empresas de acordo com a apresentação de todas as suas diretrizes normativas, manuais, procedimentos, ela atendendo todo aquele critério de acreditação, ele recebe ali uma validação para validar produtos e serviços de acordo com o escopo. Você definiu super bem. Então você vê como é que é interessante. Para que exista um acreditador, tem alguém que validou aquele acreditador, porque você citou como exemplo o Inmetro, a gente tem a Anatel e tudo, eles também são avaliados, eles também são apontados, principalmente o Inmetro. Eles são observados ao longo do ano também por esses órgãos internacionais. E automaticamente os órgãos nacionais que o Inmetro acreditou também sofrem essas avaliações. Eu tenho uma dúvida. Como a gente vai ter muito público de gente voltada para a área de conformidade, assim como outros segmentos,
Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, a gente tem um assinante, alguém que está assistindo a gente, que ele já opera no mercado de conformidade. Ele opera dentro, sei lá, de um laboratório, ele opera dentro de um outro organismo. E essa pessoa, ela sente que ela tem algo para entregar a mais dentro desse ecossistema. Hoje, qualquer pessoa pode abrir um OCP? Não. Assim, não e sim. Se a pessoa tiver as qualificações pertinentes e ela atender às normativas, porque lembra que a gente está falando de sistemas e procedimentos e processos. A conformidade ela vai atuar de novo, A conformidade vai atuar de novo. Porque você precisa atender toda uma sistemática normativa criada por esses órgãos internacionais para reger isso tudo, para que você seja reconhecido como tal. Não adianta um profissional de uma área que não tem um conhecimento muito técnico, não tem um conhecimento específico para aquilo ali, queira abrir um organismo sem ter especialistas em sua volta. Você tem que pleitear isso com o Inmetro? É feita uma inscrição, um cadastro, alguma coisa assim? Não. Quando a gente, na verdade, você faz a solicitação de acreditação, mas você tem que apresentar toda essa documentação previamente. Você tem que mostrar que você é qualificado antes de pedir. Exatamente. Você pede e manda a documentação pertinente. Porque aí você vai sofrer a avaliação seguinte, os teus profissionais são capacitados, a sua documentação atende tudo, e ali depois daquilo tudo que você encaminha, é feita uma nova avaliação de maneira presencial, onde os órgãos e todos os especialistas linkados a esse acreditador vêm até você para avaliar você em loco. Entendi. Então, assim, não é tão, como eu te falei, é sim e não. Eu posso abrir sendo o dono de uma padaria, eu posso pedir a acreditação, mas se eu não tiver a qualificação, o conhecimento e cercado de profissionais dentro daquele segmento ali, eu estou fadado a não atender as especificações e automaticamente eu não vou conseguir o que eu preciso. Entendi. E aí, beleza. Consegui abrir o meu ACP, passei pelo primeiro nível de conformidade. Mesmo assim, eu não posso começar a atuar em uma portaria qualquer, né? Não. Tudo tem sistema, tudo tem normativa, tudo tem um passo a passo. Se você tem uma certificação, um reconhecimento em cima de eletromédico, você só pode operar em cima de eletromédico. Se você quer fazer para eletrodoméstico, você tem que pedir essa qualificação. Por quê? Porque são portarias diferentes, normativas diferentes, observações diferentes quanto à necessidade, seja de ensaio, de processo e serviço. Então, cada item tem a sua particularidade. Eu não avalio um brinquedo igual eu avalio um eletrodoméstico. Eu não avalio um equipamento de GNV igual um equipamento de artigo escolar, um material de artigo escolar. Então, tudo tem um apontamento. E isso se enquadra diretamente, seja nacionalmente quanto internacionalmente. Você pensar em Estados Unidos, por exemplo, a ENABE, ela tem especificações para os seus produtos, ela tem escopos específicos para os seus produtos, que não são iguais aos do Brasil. Então você precisa, por mais que ela atenda o IAF internacional, ela não tem as mesmas diretrizes de processos iguais no Brasil, iguais aos do Brasil, entende? O interessante dessa maleabilidade é porque a portaria, ela delimita, ela determina algumas coisas, mas tem algumas coisas que ela faz através de critérios. Então, por exemplo, tem um critério da portaria de eletrodoméstico que um organismo, ele tem um documento e uma forma de atender aquele critério, ao mesmo tempo, outro organismo pode ter um documento totalmente diferente, outro critério, mas mesmo assim ele atender a portaria. Eu acho que isso que é interessante, porque de qualquer forma ficaria muito difícil a gente internamente decidir processos dentro de cada empresa. Cada empresa tem a sua forma de gerir, cada empresa está no seu momento. Mas a partir do momento que a gente tem uma ferramenta de conformidade, que ela não nos trava, ela só nos mostra o que a gente precisa cumprir em cada etapa, eu acho que isso acaba nos dando mais margem para trazer esses recursos que a gente está desenvolvendo. Então, perfeito. Para a gente poder fechar para você, para ficar muito claro até para quem está nos assistindo. Quando o Lucas fala que cada um tem a sua diretriz, é mais voltado para o tipo de modelo de manual, tipo de modelo de procedimento, porque a norma em si, a portaria a norma, é a mesma para todos. Então, assim, todos têm que atender o que a normativa e a portaria exigem. Mas cada um tem uma nomenclatura para o seu documento e uma forma de falar diferente. Então, esse é o ponto. Mas
tem que atender a norma na sua plenitude, tem que atender a portaria na plenitude. Esse é o grande ponto. E aí o grande detalhe é, se você atende na sua plenitude aqui no Brasil, você atende na sua plenitude em qualquer lugar do mundo, porque a norma, normalmente, ela é internacional. Então, o que você valida aqui, você consegue validar em qualquer lugar utilizando a norma como referência, quando ela é a referência máter. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a gente sabe que vai ter estruturas e processos que, como são normas internacionais, a mesma forma que você faz aqui, uma outra empresa parecida com a sua em outro país vai fazer da mesma forma. Sim. Mas mesmo você operando já dentro dessa norma, quando tu vai para outro país, você tem que registrar tudo lá também, né? Exatamente. Então, assim, para ficar muito claro, cada país tem a sua documentação, a sua diretriz. Seu sistema de gestão, o que funciona aqui não funciona no Chile, o que funciona no Chile não funciona na Argentina, o que funciona na Argentina não funciona na Índia. Então você precisa atender a realidade daquele lugar, porque vão ter procedimentos específicos embasados numa normativa matre que vão gerenciar aquele lugar. Tem coisas que são obrigatórias no nosso país que não são obrigatórias na Europa, por exemplo, com relação a normativas, principalmente eletrodomésticos, por aí. E tem outras coisas que são muito obrigatórias lá fora que, para nós, trabalhamos de uma maneira diferente. Então, assim, esse é o grande ponto. Eu acho que, geograficamente, a gente pode falar que quem muda é o acreditador, né? Por exemplo, o Brasil tem um acreditador, por exemplo, Inmetro, e ele vai atuar ali. Eu não sei se a Anatel é um acreditador? Ela é uma agência. Ela é uma agência regulamentadora. E aí, cada país vai ter ali o seu acreditador, que é certificado pelo organismo internacional, é isso? Exato. Então, você bateu em cima. Então, todos que quiserem avançar, quiserem andar com o organismo e tudo, sim. Mas se preparem para isso, leiam as normas e trabalhem o sistema. Porque, como a gente tem falado, o sistema ligado à tecnologia e regulamentação, eles estão muito entrelaçados e cada dia mais isso vai se tornar uma realidade. Então, que tenham conhecimento e saibam que a rastreabilidade através da tecnologia tem se tornado real a cada dia. E isso é um conhecimento que não é só importante para os OCPs, para os organismos, mas até para você mesmo que está assistindo, que já trabalha dentro do mercado de conformidade, ter esse conhecimento, esse embasamento técnico, não só do que você faz, mas de como opera o ecossistema como um todo, vai abrir muito mais oportunidades, seja no mercado de trabalho ou até mesmo dentro do próprio organismo. Verdade, concordo. É isso aí. E vamos para cima. O importante é a pessoa entender que a regulamentação ela tem que ser atendida e que a tecnologia ela vem para ajudar essa regulamentação a ser atendida, seja em qualquer segmento, mas lidando com sistemas e conformidade. Perfeito. E se você gostou desse vídeo, achou ele relevante, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e sigam conectados.